Olá, pessoal, começando aqui o programa 80. 80 programas, hein? Veja você, do nosso CV Connect Esportes, programa 80, com o nosso Thiago Saraiva, que aparou o cabelo. Veja você, né? E o Charles, que segue com o mesmo cabelo, né? E também o Vinição, Que que tá segue quase com o careca. mesmo cabelo, né? Pois é. Vamos lá. Lembretezinho para vocês é o seguinte: sigam o CV Connect no nosso YouTube, também no nosso Spotify. Muitas novidades vão vir. Não é, Saraiva? Muitas novidades, né? Chegando, Giovanni, chegando. Muito Tá em breve, chegando. muitas novidades para a galera que acompanha o canal aí. Não vou nem falar, né? É melhor você continuar acompanhando, que daqui uns dias serão grandes novidades. E para quem continuar acompanhando, né, Giovanni, vai poder ganhar prêmios, brindes e muitas outras coisas, além de receber um conteúdo bacana em casa, né? Mas isso aí mais para frente a gente volta a falar. Exatamente. E sigam também no nosso Spotify. Lá no YouTube, você se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho. E no Spotify também. É o seguinte: estou chateado com Vinícius Alvarenga. Por quê? Porque ele não quer defender o pai do Neymar. Não De quer defender jeito o pai do nenhum. Neymar. Estou chateado com o Vinícius Alvarenga. Mas, na verdade, eu estou feliz com a juíza lá. Juíza não, a secretária de Meio Ambiente, né? A Chayane lá, por ter feito o que fez, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito, porque aí já parte para uma questão de programa de política, né? Nosso aqui, o programa só de esportes, mas fica aqui a dica de que temos que seguir as leis ambientais. Não é, Vinição? Rapaz, se prender até o Ronaldinho Gaúcho por causa de um problema ambiental, imagina o pai do Neymar. Pois é, dizem que a multa pode chegar a 5 milhões de reais, né? Porque ele tentou fazer um lago lá meio complicado. Mas, enfim, a empresa que fez já alega que fez tudo certo, enfim, aqueles embrólios todos, né? Mas não vamos entrar nisso. Vamos entrar na rodada do Campeonato Brasileiro, rodada 11, né? Vinição, o que que aconteceu lá na Vila Belmiro? Diz pra mim, porque primeiro estava tudo errado, né? Tudo errado. Primeiro, a torcida do Corinthians impediu o time de chegar na, no hotel, né? Depois, o time foi pro jogo, ganhou, e a torcida do Santos fez o que fez, né? Jogou um monte de foguetória lá dentro do estádio, enfim, e o Santos foi punido pelo STJD com 30 dias sem torcida em qualquer jogo do Santos, seja no masculino, seja no feminino. Inclusive, no feminino agora tem Santos e Flamengo. Aliás, vai ter Santos e Flamengo no feminino e no masculino, na Vila Belmiro, no domingo, né? Os dois jogos sem público. Mas o que que você pode falar aí, Vinição, do que aconteceu na Vila Belmiro, aquele show de horrores, né? Olha, infelizmente, mais um caso que a torcida, em vez de ajudar o clube, só prejudica. Infelizmente. Por quê? O Santos vai jogar, se eu não me engano, só a principal masculina que eu tô falando. Se eu não me engano, aproximadamente 6 ou 7 jogos sem a, sem a torcida, sem a arrecadação da venda de ingressos, e fora que se isso voltar a acontecer, será muito pior a próxima punição. Mas, A punição é de 30 dias, mas ainda vai ter um caso que pode prorrogar essa punição também. sim, Uma decisão lá da STJD, enfim. Cara, mas na verdade é o seguinte, a torcida gosta. O Santos já não tem dinheiro, né? O Santos já não tem dinheiro. Aí perde um mês aí sem a renda do público, né? O Santos precisa chegar na Libertadores para ir para a Copa do Brasil ano que vem. E, enfim, o torcedor realmente foi muito mal. Mas se tratando do jogo, o Corinthians foi melhor, né?
Olha, se tratando do jogo, o Corinthians foi muito bem. Na verdade, não tenho o que reclamar do Corinthians. Os jogadores fizeram o que tinha que fazer. O Yuri Alberto, mais se eu não me engano, foi Juan Oliveira, o jovem. Acho que é Juan Oliveira mesmo, o nome do segundo jovem lá, que fez o Juan segundo Oliveira. gol. Isso. Ele praticamente o primeiro tempo foi o decisivo. Mas a equipe do Santos, apesar de que tentou, a equipe do Santos tentou, chutou várias vezes ao gol, só que não foi tão efetiva. Chutou E mais que o Corinthians, inclusive, 12-10. para minha sorte que sou corintiano, nenhum chute do Santos entrou e os chutes no primeiro tempo conseguiram concluir. Mas Tá certo. a vitória do Corinthians acabou ficando manchada pela torcida do Santos, que na verdade quase que aconteceu, sinceramente, quase que aconteceu algo que me lembrou muito aquele episódio do Dida, lembra? Na final que ele foi acertado por um rojão. Ah, sim. Nossa, faz tempo. Mas eu lembro daquilo lá, assim. Enfim, o Corinthians ganhou 2-0, se afastou um pouquinho ali da zona de rebaixamento. Mas, ô Vinição, continuando nessa seara aqui, o Vasco também foi punido, né, cara? Com 30 dias, que a torcida fez a mesma coisa que a torcida do Santos. E só lembrando o seguinte, o Santos demitiu o Odair Helma e contratou o Paulo Turra, né? Treinador. Paulo Turra ficou 5 dias desempregado, sei lá. E o Vasco demitiu o Barbieri depois de perder para o Goiás por 1-0. E depois, é claro, do Ah, show de horrores da torcida também, que jogou bomba no cara, estádio e tudo quanto há. a gente vem falando isso há muito tempo. Não sei como o Barbieri ficou no Vasco até agora. Eu também não Não sei, sei. não. Mas, olha, foi merecido. Os dois são times que estão praticamente na zona de rebaixamento. Então, aqui é o famoso salve-se quem puder. E o Goiás foi merecedor. Foi merecedor. Eu também acho o Goiás. Goiás, inclusive, vai estrear o treinador português, né? Armando Evangelista. Isso. Agora, no fim de semana, o visto dele ficou pronto hoje, né? Mas ele já estava lá, inclusive, Acompanhou. no camarote lá acompanhando e tal, já dando instrução. Mas é isso. O Goiás agora tem tudo para crescer. O Goiás não é um time ruim, não. E o pior é que o Vasco não é um time ruim no papel. Eu Não, o acho que era o Vasco não. treinador que estava com problema ali. Olha, eu não vou jogar a culpa tudo em cima do treinador, Eu também acho mas que teve um corpo O mole Vasco ali também. tem, cara, o Vasco tem tudo para ser um time muito bom. Era para estar aproximadamente onde o Cruzeiro está hoje, na tabela. Eu também acho. Bom, passando aqui para frente. Ô, meu amigo Charles, e aí? A bola entrou ou não no gol do Palmeiras? Uai, eu fiquei com aquele sentimento que entrou, mas nenhuma imagem conclusiva, né? Como sempre, assim, né? É incrível que no brasileiro, sempre que tem alguma polêmica dessa, se a bola entrou ou não, não tem nenhuma câmera que realmente boa, que pegue, É interessante como o assim, VAR né? toda rodada tá errando um lance. É Hum, impressionante. Teve o gol do Vasco em cima do Inter, que o VAR não deu. Teve, você aí quer. desculpa, mas eu vou Olha, falar. Teve hum, 3 pênaltis do São Paulo, para o São Paulo em cima do Palmeiras e o VAR não deu. E agora teve esse gol do Palmeiras que o VAR não deu, a bola entrou nitidamente. Era para ter sido empate. é, Mas o Bahia forjou aí a primeira derrota do Palmeiras no Campeonato hum. Brasileiro. E é, não, e é interessante, assim, né? Interessante não para a torcida do Palmeiras, é claro, né? Mas sempre que tem essas paradas de data FIFA, eu não sei o que que acontece e tal, o Palmeiras volta meio desligado. Muito. Já aconteceu na parada anterior. Assim, não sei se você lembra da final do Paulista.
Foi logo depois de uma final, de uma parada da data FIFA. E é assim, teve uma hora no segundo tempo do jogo contra o Bahia que o Palmeiras estava jogando de uma forma que parecia que estava ganhando o jogo. Assim, sem agressividade nenhuma. Assim, né? Mas e aí é claro, né? Aquela coisa, o Palmeiras teve algumas chances bem claras que ele perdeu, que ele não conseguiu fazer o gol. E Uhum. aí, né, aquilo lá, né? Aquela máxima lá, né, de quem não faz, toma. Assim, né? Finalzinho, uma jogada individual, um jogador do Bahia conseguiu driblar dois, três jogadores do Palmeiras. E, e aí, no rebote, um jogador do Bahia acabou ficando livre e fazendo gol. É. Tassiano, né? Me É, surpreendeu muito a vitória do Bahia em cima do Palmeiras. Eu achava que o Palmeiras, no mínimo, arrancaria um empate lá. Mas, enfim, assim, Bahia foi tava, vencedor. como Hum, diria, o Palmeiras deu aquele mole mesmo aí nesse jogo, mesmo com os desfalques, o Palmeiras, pelo jogo, demonstrou que era um jogo que tinha bem possível de ganhar. Mas, né, é isso, futebol, acontece, tem sempre uma derrota, sim, né? né? Acontece. E com isso o Opa. recorde do Internacional de 79 está mantido, né? Que agora ninguém pode ganhar o Campeonato Brasileiro invicto. O Palmeiras era o último Uhum. invicto. Ô, Saraiva, é o seguinte, o perseguidor do Palmeiras é o Grêmio, né? Grêmio e Luiz Soares, que tinha anunciado uma aposentadoria e que agora, e que agora parece que a aposentadoria era um fake news lá da imprensa gaúcha. E o cara vai lá e mete um gol no América e o Grêmio vai lá e faz 3-1 no América Mineiro. América que assola na zona de rebaixamento junto com Vasco e Curitiba. Giovanni, a gente tem aí para comentar desse jogo é o seguinte: o América começou bem a partida. O América começou abrindo o placar em cima do Grêmio, jogando de certa forma melhor do que o Grêmio, mas acabou depois tendo um lance aí que também foi contestado por algumas pessoas aí, né? A expulsão do jogador do América, o Éder, bem ali no final, já na reta final, praticamente aos 35 minutos do primeiro tempo, Sim, o que depois veio a favorecer, é, talvez, aí para a recuperação da equipe gaúcha, né? Mas o foi meio contestável, né? A gente que fala que não foi tanto assim para expulsão, mas o Heller já tinha um cartão amarelo, né? E sim, acabou tomando o segundo amarelo ali pelo, digamos assim, não só pela entrada, mas assim pelo o que eles falam de exagero de força, né? Ele pôs mais força do que deveria, né? Foi meio desproporcional, né? E acabou ganhando o segundo amarelo e sendo expulso naquele lance. Para mim, mudou a história do jogo. Depois, um gol contra no primeiro tempo ainda gerou empate para o Grêmio. O segundo gol, um gol de cabeça lindo, né? Um lindo gol de cabeça do sim. Grêmio, que encobriu o goleiro, pegou lá no contrapé do goleiro, né? O goleiro veio para frente, a bola encobriu o goleiro. E o terceiro gol, né? O que falar, né? Uma bela jogada, uma bela triangulação e Soares matando daquele jeito, né? Batendo cruzado, tirando do goleiro, sem falar um belo gol aí, mais um belo gol para a carreira do Soares. E o Grêmio de pouquinho em pouquinho vai subindo, né? Tá em terceiro já. O Grêmio É, melhorou muito, né? A gente vinha falando aqui que os times gaúchos, apesar do Grêmio ter sido aí pela sexta vez consecutiva o campeão gaúcho, mas Grêmio e Inter no Campeonato Gaúcho foram bem abaixo daquilo que se esperava. Mas é claro que dá para entender, porque vem uma nova renovação aí, um novo elenco sendo estruturado para a equipe do Grêmio nesse retorno à Série A aí, né? Então, era claro que faltava um pouco de entrosamento entre os jogadores, o que o Campeonato Gaúcho, de certa forma, serviu para gerar essa liga, né? Unir esse elenco. E agora o Grêmio está mostrando a sua força, enfim, né? tá certo. Ô, meu caro Saraiva, continue com a gente. Você vai falar da melhor coisa que aconteceu nessa rodada, que foi a vitória do grande tricolor paulista em cima do Furacão Atlético Paranaense por 2-1.
Grande vitória do tricolor paulista que sofreu, 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 mas no fim o amor perdurou, não é, Giovanni. Saraiva? Giovanni, há um pouco de controvérsias em relação a isso que você falou, né? Em relação a ter sido a melhor partida aí da rodada, né? Tem muita gente que fala que foi a derrota do Palmeiras, o massacre do Red Bull sobre o Flamengo ou a vitória do Corinthians na Vila, mas aí a gente deixa isso em aberto aí para quem está nos acompanhando poder dar sua opinião. Giovanni, esse jogo também ele Vitor mostrou uma Roque coisa, né? tinha que ter ido para o Barcelona já. Né? É, esse jogo, assim como o jogo anterior, também houve uma virada no placar, né? O Atlético acabou, como você já colocou, com o Vitor Roque abrindo o placar, Graças a Deus. Gabriel Neves empatou e lá no final o Luciano acabou virando, mas antes da gente chegar lá no gol do Luciano ainda, desculpa, no começo do segundo tempo, né? Falar que esse jogo do São Paulo e do Atlético ele ficou marcado, foi um jogo muito equilibrado de certa forma. Eu achei que os dois times tiveram oportunidade de fazer mais gols aí, poderíamos ter tido um placar mais elástico, talvez um empate entre as duas equipes também não seria Não, que empate. Não, se não, falar. não. Você, meu amigo São Paulino, contesta isso, mas um empate também seria justo para essa partida, pelo que as duas equipes apresentaram. Só que o ponto que eu relato desse jogo é a questão seguinte: tanto o São Paulo no início do jogo, como o Atlético na volta do segundo tempo, ambas as equipes entraram desligadas, né? O São Paulo começou bem desligado e acabou tomando logo no início do jogo aí, aos 10 minutos praticamente, um gol do Atlético. Mas depois o São Paulo recuperou a concentração, acabou praticamente 10 minutos depois já empatando a partida, e lá em 1 minuto do segundo tempo, o São Paulo, com um belo gol de Luciano, acabou virando a partida, 3 pontos mais para a equipe paulista aí, né? Não, agora falando sério aqui, é o seguinte, Vitor Roque joga demais, cara. Joga demais, amigo. Vitor Roque botou o São Paulo no bolso. São Paulo achou dois Engraçado é gols, que, cara. engraçado é que eu acho que o pessoal lá que convoca os jogadores para a seleção brasileira, eles não acompanham o Campeonato Brasileiro, né? Porque tantos jogadores vêm se destacando aqui, e eu vi uma reportagem, não me lembro aonde, nem lembro quem deu a entrevista agora, que o público perdeu essa identidade com a seleção brasileira, porque ele Sim. traz só jogadores lá fora que vão embora muito cedo lá para fora e acabam não tendo essa identidade, essa identificação com a torcida Uhum. brasileira. Então a gente precisa voltar a reforçar nosso campeonato nacional e dar mais valor aos jogadores que atuam no Brasil. Concordo Temos aí um plenamente. grande jogador, como você colocou, que poderia, quem sabe, vestir a camiseta amarelinha. Poderia, mas acho que os olhares da CBF estão mais para o Allianz Parque e para o Maracanã. A gente tem uma questão também, né? Nós temos aí até a declaração do nosso jogador, lá falou que a camisa 9 já era dele, e depois que essa declaração saiu, não fizeram mais gols, né? E nós temos um Bom, jogador aqui que todo jogo fez um agora, foi de pênalti, tudo bem, mas todo jogo tá fazendo. Ninguém tá vendo o Tiquinho Soares jogar também para dar uma chance aí, para levar para um amistoso, para testar o cara, pelo menos? tá certo. Você deu o gancho aqui falando de Tiquinho Soares. Ô, Charles, é o seguinte. E aí? Mas o Vai Tiquinho correr atrás do Soares é Botafogo Aí, ou não? brasileiro, gente? ué, oh, Bo- Botafogo tomou não, um sufoco do sim, Cuiabá, conseguiu arrumar um pênalti, fez 1-0 e uhum, ampliou 5 pontos à frente do Palmeiras. sim, sim. E olha que, olha, esse tipo de rodada, assim, como diria, é aquele já dá meio que um presságio de que, quem sabe, esse ano pode ser diferente das outras vezes que o Botafogo teve na frente. Porque isso aí é aquela, muitas vezes, é aquela famosa sorte de campeão, pode ser? Porque o Cuiabá teve muitas, mas muitas oportunidades claríssimas de fazer gol. Claríssimas. Assim. E o Botafogo, de repente, é, nos 11, 12 minutos do segundo tempo, a defesa do Cuiabá deu uma bobeirinha, e pá, pênalti pro Botafogo, e o Tiquinho vai lá e faz. E o Botafogo ainda, e aí de novo, e ainda o Cuiabá teve ainda mais chances claras de gol, e, e o Botafogo conseguiu segurar, nada entrou. Assim, esse jogo, essa rodada em si foi aquela rodada perfeita Rodada pro perfeita, Botafogo. porque Palmeiras perdeu, Flamengo perdeu, o Grêmio ganhou, Uhum, mas já está muito atrás.
E assim, Sim, sim. tudo. O Vasco perdeu, é um grande rival do Rio. Fluminense Uhum. empatou, só deu Botafogo. Botafogo tá subindo aí. Mas, na verdade, ele tá ganhando jogos que ele tem que ganhar, né? Contra o Cuiabá, ele tem que Sim, vencer. sim. Apesar do nosso Sim, Vinição mas adorar o Davis. o, o Daverson fez falta, É né, isso. para É, esse inclusive, o jogo. Davidson estava suspenso, né, nesse jogo. Por Sim. isso que por isso que o Botafogo ganhou, com todo respeito. Mas agora é o seguinte, para mim o Botafogo vira candidato se ele passar as 5 primeiras rodadas do segundo turno na primeira posição. Porque as 5 primeiras rodadas do Isso. segundo turno para ele é muito complicado. É São Paulo no Morumbi, é Que, Corinthians na Arena Corinthians, é Flamengo em casa, entendeu? sim, Então sim. eu acho São que jogos pesados mesmo. são jogos pesados. Então a tabela favoreceu o Botafogo nesse primeiro turno, no começo agora. Agora no segundo turno é que eu quero ver. Segundo turno é que Uhum. eu quero ver. Sim, Agora, sim. o Charles, é o Mas por seguinte. enquanto, como diria, por enquanto eles estão fazendo o dever de casa deles. Agora, o Assim, Charles é mesmo o sendo fora seguinte. de casa, né? O Charles, eu deixei para você a cereja do bolo. Eu falei para vocês, cara. Nossa. Bragantino contra Flamengo em casa, contra São Paulo em casa, é massacre. Sempre foi. Nossa, hein? Sempre foi. E... O Flamengo tem 25 anos que não ganha em Bragança Paulista. E agora, quando o Bragantino subiu de novo para a primeira divisão, é só lapada. Foi com o Rogério, foi Nossa, com o Paulo Souza, foi agora com o treinador, agora o Sampaoli. E o Sampaoli adora tomar esses placares, né? sim, sim. Também, um cara, É, treinador que toma 6 gols do Atlético de Madrid tem que tomar isso mesmo, né, Charles? sim, sim, ó, mas como diria, o Sampaoli quer ver muitos gols no jogo dele, no jogo de equipe dele. Não importa para que lado que for, assim, né? Não importa para que lado, é Ah, ótimo. e, nossa, mas o Bragantino passou o rolo compressor em cima do Flamengo. Simplesmente, assim, com um volume incrível. 36 chutes a gol. Não, cara, é 36 chutes. impressionante. É Ah, impressionante. O e- Bragantino não joga nada contra ninguém em casa. Pega São Paulo e pega uhum, Flamengo, dá um sacode. É incrível. sim. E, É, me e, lembrou, me cara, lembrou no primeiro, me lembrou no Campeonato Paulista, quando o Corinthians foi jogar lá, que era para ter tomado 8 do Bragantino. E o Flamengo era para sim, ter tomado 8 também. O sim, sim. Bragantino O chutou que é isso? 36 chutes no E, gol. é, Vou mostrar para vocês, ó. e, 36, olha lá, sendo 36 13 chutes. no alvo. E é incrível que o Flamengo não teve nenhum chute no alvo. E ele tava jogando completo, hein? Completa. A Sim, galera veio da sim. seleção brasileira, foi jogar e nada. Uhum. Bragantino E, cara, tá bem. isso aí, eu imagino que o Sampaoli, imagino que isso aí deve ter sido uma das coisas que deu uma apressada no negócio do Alan, que o Flamengo, É, e que a diretoria do Flamengo correu, o Flamengo ainda acertou, mais né? para, sim, sim. Como diria o Sampaoli, deve estar doidinho lá nos bastidores do Flamengo, querendo seus reforços. Não, o que que é Lá isso? assim, né? E outra, tem alguma coisa estranha aí, porque o jogo passado, que era contra o Grêmio, o Flamengo ganhou de 3-0. Mas a quantidade de bola que o Grêmio chutou na trave era pro Grêmio ter Sim. ganhado de 4-5-3. E agora, Uhum. tomou 4-0 agora. Então, cara, Não, tem alguma e, coisa, tem uhum. alguma coisa Ó, pegando aí. Ou os jogadores não estão gostando do Sampaoli, ou o sistema do sim, Sampaoli tem que sim. mudar, Uhum. né, Charles? Mas o que me chama, aliás, o que me chama mais atenção é que, bom, teve, lembrando da decisão da diretoria do Flamengo ano passado e não continuar com o Dorival e tal, e de repente nenhum técnico mais, nenhum técnico que assumiu, que treinou o Flamengo esse ano conseguiu nem chegar perto do que o Dorival conseguiu tirar no passado desses jogadores.
O Dorival fez o Tem, contrário. O tem alguma Dorival coisa. ganhou de 4 do Bragantino, mas ganhou no Maracanã. Sim, sim. Mas é estranho. Algo está acontecendo por lá, né? Alguns vão E falar que é falta de Jesus. Ah, pode ser. Alguns estão falando já para demitir o São Paulo e ligar aí, para Lisboa. Pois não é. é, ele tá Vini- livre, né? É. Ô, Vinição, já que você pegou a palavra, você falou de um grande treinador, expresse o seu amor por Filipão. Filipão estreou no comando do Atlético Mineiro sem ser entrevistado em coletiva. Já tá virando uma praxe, né? O cara Normal. ser, o cara estrear antes de ser apresentado. E um ex-atlético salvou a pele de Filipão na estreia. Pode falar aí. E o Fernando Diniz com arara com o Fluminense. Como sempre, expulso. Normal. Ele mais o Abel adora ser expulso. É isso. Mas você falou do Filipão. Cara, Filipão me lembra de quando a seleção brasileira ganhava as Copas do Mundo. Em 2002. Pois é, a última que foi. É a última, mas foi a única que ele ganhou, né? Assim, vamos lá. Fluminense e Atlético Mineiro foi um jogo até bom, cara. Um jogo até bom. Só que o que me surpreendeu foi o Filipão é raposa velha, né? O Filipão É, é raposa velha, porque o Eduardo Cudê saiu xingando Deus e o mundo, falando que o elenco não prestava, que tinha que trocar todo mundo praticamente. O Filipão chegou lá e falou assim: não, o elenco tá ótimo, não preciso de reforço nenhum. Só isso. olha só, o time do Atlético não é um time ruim, de maneira nenhuma. Mas cabe ao técnico, né, o gestor de elenco, saber trabalhar, ver as melhores características de cada jogador e saber manejar isso no campo e no esquema tático dele. Sim. Filipão, ele tem muita experiência, um ótimo técnico, multicampeão, Uhum. Agora, e, com relação ao. Não, pode continuar, Vinícius. e creio que se tudo que ele tem de experiência for colocado no Atlético, eu não vou falar que o Atlético chega a ser campeão novamente, mas o Atlético brigará pelas. Qual, qual é o risco de ser campeão? Espero que sim, cara. É isso. Aí, por outro lado, o Fluminense tinha a ausência do Manuel, né? Manuel foi pego no doping da Libertadores, né? É O negócio barrado. Tarina, abarrado, só dia 28 o julgamento. Então tá fora da próxima rodada da Libertadores, né? E o Felipe Melo também tá suspenso, para variar, né? Então o Ah, Fluminense estava com o time praticamente, a defesa praticamente reserva, né? Mas enfim, não tá jogando bem o Fluminense também não. Passou, parece que passou um momento desse. Saraiva, é o seguinte, olha, meu fala para amigo, só nós. vou, Oi. só vou terminar de falar uma coisa sobre o Atlético, porque na verdade eu não achei esse empate justo. Eu achei que o Atlético Mineiro mereceu ganhar pelo que fez no primeiro tempo. Foi melhor realmente. Foi melhor. O Paulinho sempre aproveitando muito bem as oportunidades, mas infelizmente não foi tão efetivo nos chutes ao gol. Tanto é que Uhum, o gol foi contra. exatamente. Bom, vamos agora sim, meu caro Saraiva, o outro lado de Minas Gerais, pena, né? Cruzeiro 0, Fortaleza 1, Lucero mais uma vez salvando Fortaleza e o Cruzeiro com mais uma derrota. Giovanni, em análise a esse jogo, a gente tem que falar o seguinte: foi uma boa partida, ao meu ver, dos dois times. O Cruzeiro acabou jogando, de certa forma, também bem a partida. De Se o novo, hein? Cruzeiro tivesse vencido, também não seria também uma surpresa, mas na verdade, talvez até o empate seria mais justo para o que foi o jogo, na verdade. Embora as duas melhores chances de gol, né? O Fortaleza acabou fazendo um gol, né?
mas fora o gol do Fortaleza, a outra melhor chance foi para mim uma do Guilherme, que o Guilherme teve a chance de bater para o gol, podia ter rolado para o outro jogador que estava entrando pelo meio da área para ter aberto o placar do jogo. E por coincidência foi o seguinte, né? O Guilherme foi substituído na metade do segundo tempo, deu entrada para o Lucero e o técnico também botou o Caleb, né, no lugar do Pochettino, né? E acabou que o Caleb deu o passe para o Lucero fazer o gol, né? Mais um do Juan Lucero. Então, méritos aí para o treinador Tá certo. argentino, a grande Argentina aí do nosso Vinícius Alvarenga, que Vamos, produz Pablo bons técnicos Vojvoda. também, e acabou mérito, para mim, mérito do técnico, lógico, os jogadores, né, fizeram a jogada, mas o técnico mexeu bem, né? Mexeu, botou os dois jogadores, o que deu o Hum, passe e o que deu o gol, né? concordo totalmente. Fortaleza nunca tinha ganhado do Cruzeiro no Mineirão, quebrou mais um tabu, né? E é isso. Bom, o Cruzeiro tem que voltar a vencer. Ô, Gente, é o Giovanni, seguinte. só para Oi. falar aí, a última vitória do Cruzeiro, a gente vinha falando do destaque do Cruzeiro, né? Que estava fazendo um bom início de campeonato, mas o Cruzeiro, depois daquela goleada em cima do América Mineiro, se eu não estiver enganado, de 4-0, lá na sexta Tá. rodada, nessas últimas 5 rodadas, já são 3 derrotas e 2 empates. Exatamente. Cruzeiro precisa voltar a vencer rapidamente. Gente, é o seguinte, tivemos também Curitiba 0, Internacional 1. Curitiba completou 4 meses sem vencer. E está com 4 pontos na tabela. O Inter ganhou com um gol de pênalti lá, mas assim, o jogo foi tão ruim que não dá nem para comentar. E o que dá para comentar é a SAF do Curitiba, que finalmente saiu, né? 99% Curitiba foi vendido. Aliás, 90% Curitiba foi vendido por 1 bilhão e 100 milhões de reais. Foi a melhor para SAF disputa de vendida segunda divisão. até agora. Exatamente. Bom, gente, nós estamos acabando nosso tempo aqui. Vamos passar a tabela. Classificação. Botafogo 27 pontos, Palmeiras 22, Grêmio 20, Flamengo 19. E assim vai. Atlético Mineiro, Fluminense 18, São Paulo 18, Inter 17, Bragantino 17, Fortaleza 17, Atlético 16, Cruzeiro 14, Santos 13, Bahia 12, Corinthians 12, saiu da zona de rebaixamento. Cuiabá 12 e Melhor da aí, rodada aí o Botafogo, né, Giovanni? Que, é, como você já tinha colocado, os times que estavam próximos ali acabaram perdendo e empatando, né? Com exceção do Goiás Grêmio, 11, que estava mais afastado. isso, Goiás 11, América Mineiro 8, Vasco 6 e Curitiba 4. Eles penam. Gente, rapidinho, próxima rodada, Atlético Paranaense e Corinthians. Ô, meu caro Vinição, Corinthians, quem ganha? Corinthians. Corinthians, Corinthians tem que ganhar. certo? Beleza, então, Corinthians, vai. Então, Atlético Paranaense e Corinthians, então vamos. Fluminense e Bahia, Charles. Fluminense ganha. Fluminense. Fortaleza e Atlético Mineiro, Saraiva. Fortaleza. Cruzeiro e São Paulo, São Paulo. Palmeiras e Cruzeiro. Botafogo. Ô, Charles. Botafogo. Palmeiras. Não, eu botei errado. Grêmio e Curitiba, Vinição. Curitiba. América e Inter, ô Saraiva. De novo, hein, América e Inter. Vai dar empate esse jogo. Santos e Flamengo, Charles. Flamengo. Com portões fechados, né? Ah, sim, Bragantino e sim, até por Goiás, isso. Vinição. Bragantino. E Vasco e Cuiabá com portões fechados, Saraiva. O do Davidson. Gol do Davis. Muito bem. Concordo. Gente, estamos finalizando aqui Também. mais um CV Connect Esportes, programa 80, né? Voltamos aí segunda-feira? Segunda, né? Segunda-feira a gente volta. Meu caro Saraiva, valeu. Vinição, valeu. Carlos, valeu. E você aí do outro lado, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê o seu like, que é importante, tanto no YouTube quanto no Spotify, tá certo? Obrigado, gente. Até mais. Até. Valeu.